Olá, internauta. Dom Luiz falando em Curitiba. Então, muitos já ouviram essa frase, né? Salvo engano, é do Buda. Tudo que somos é o resultado do que pensamos. A mente é tudo. O que achamos que nós somos, nos tornamos, né? Então, você tem ideia de quantos pensamentos em média um homem tem por dia? Então, segundo alguns estudos, são cerca de 60 mil pensamentos. Desses 60 mil pensamentos, 80%, na maioria das pessoas da humanidade, são negativos. E 95% são repetitivos. Por quê? Para você estalar o dedo, piscar os olhos, você pensa. Só que é uma programação que você pensa que você não faz nada. Mas você pensa para tudo. Então é óbvio que vão se repetir, né? Você não fica pensando nos passos, olhando os passos, mas você tem que pensar. Pô, você está deitado, como que você vai levantar? Então você pensa. Você manda um comando. Para enviar um comando, você tem que pensar, né? Então, 95% dos seus pensamentos diários são repetitivos, né? Ficou surpreso ou não é surpresa para você? Né? Olha só, se pensarmos, né, pouco ou quase nada, né, no mínimo, também tem um estudo que temos a bagatela de 12 mil pensamentos dia, o que já é surpreendente, né? Por mais que você não faça nada, fique deitado, né, só deitado, acamado, por exemplo, né, no mínimo 12 mil pensamentos, que um gesto para virar, ele vai pensar tal. Então já é surpreendente, né? E o ápice de 60 mil pensamentos dia, né? Não parece surreal? É exatamente por essa dimensão de pensamento, gente, é que você precisa começar a examinar seus pensamentos e criar novos paradigmas para começar a criar a vida que você merece, né? Agora que você já conhece a quantidade de pensamentos e as características negativas e repetitivas dos pensamentos, eu te faço mais uma pergunta. Seus pensamentos negativos acontecem porque coisas chatas acontecem em sua vida? Dou uma pausa para você refletir. Esses pensamentos negativos se repetem porque as coisas chatas continuam a acontecer em sua vida? Ou seja, os pensamentos negativos são apenas reflexos das coisas chatas que acontecem em sua vida? Isso é, seus pensamentos são fatos? Então, preciso te falar que pensamentos não são fatos. Pensamentos são apenas pensamentos, eles podem tornar-se fatos. Fruto apenas da nossa percepção e experiência de vida. Portanto, eles não são ainda a realidade. Mas é incrível como nos apegamos a eles. Mas por quê? Será que nos apegamos a eles? Por que será que eles são aparentemente tão verdadeiros? Já pensaram nisso? Eu percebo uma coisa, né? É por conta das crenças. As crenças, nossas crenças são verdades absolutas. Vai discutir com um pastor, com um evangélico, né? Vai discutir com um religioso. É verdade absoluta, para ele é um fato. Vai falar que Jesus Cristo não existiu, que Deus não existe. Para quem gosta de coisas místicas, né? Vai discutir, para ele é uma verdade absoluta. Vai falar que Deus é mau, Deus é bom, criou tudo. Vai dizer que Deus não criou, é uma verdade absoluta. Então uma crença é uma verdade absoluta. Por isso nos apegamos, né? Essas verdades ficam inquestionáveis. Verdades que caminham com a gente, às vezes uma vida inteira até. Mas, Dom Luiz, elas só são verdades em nossa cabeça? Entende? Realmente, elas só são verdadeiras na nossa cabeça.
de quem compartilha de crenças iguais. O que não é um fato é uma crença. E a crença pode ser ou não ser, por mais que haja evidências, né? Então essas verdades inquestionáveis são as nossas crenças. Mas todas as crenças são limitantes, Dom Luiz? Não, claro que não. As crenças podem ser motivadoras ou limitantes. Então já está na cara. Qual das crenças a gente precisa combater, né? E quais crenças precisamos alimentar? Se uma crença te dá plenitude, te dá bem-estar, você precisa alimentar. Agora, se uma crença não está te dando resultado, né? O resultado que você busca e não é um fato, é uma crença, então está na hora de você descartar, né? Aí que muitos pecam. Misturam quântica, lei da atração, com religião, com espiritualidade, com destino, com karma, com Deus vai dar, que Deus protege, com anjo da guarda. Sabe, é uma mistureba, gente. Agora, se essa crença tá te deixando pleno, tá te deixando feliz, tá te levando onde você quer, beleza, alimentar. Agora, se você tem 30, 40 anos e tá alimentando isso aí, misturando com quântico, com lei da atração e tudo, não deu resultado, você tem que ver o que você precisa alimentar. Dê 10 endereços para um Uber, um táxi. Será que ele vai chegar no endereço ou vai ficar confuso? Né? Então você precisa saber quais crenças precisa alimentar. Observe só. Seus pensamentos, eles se tornam palavras. Então cuidado com as palavras. Elas se tornam ações. Assista às suas ações. Elas se tornam hábitos. Observe seus hábitos. Eles se tornam personagem. Assista seu personagem e ele se torna o seu destino. Isso já dizia Lao Tzu, né? Essas palavras de Lao Tzu podem ser transformadas num fluxo. E eu chamaria de fluxo da criação da realidade, né? Com uma pequena adaptação para minhas palavras, o fluxo da criação, o fluxo da criação da realidade se transforma. Pensamentos, palavras, ações, crenças, eu e realidade, né? O fluxo assim, ao contrário do que normalmente imaginamos, não é a realidade que forma os pensamentos, né? Preste atenção, o fluxo é assim ao contrário do que normalmente imaginamos. Não é a realidade, gente, que forma os pensamentos. Ah, eu estou vendo a realidade assim e penso sobre aquilo. Não, são os pensamentos que criam a realidade. Tudo que você vê nesse mundo foi pensado, né? Tudo, a fome, a guerra, tudo de ruim foi pensado. O que é de bom, as maravilhas que tem, quem está numa vida boa, também foi pensado. Ou por você ou por terceiros, né? Se você não quer, parece difícil, né, aceitar isso, mas somos feitos de escolhas. Nós escolhemos, de um jeito perceptível não. Ou escolheram para nós. Nós temos escolha. Se você é pobre, você escolheu. Alguém escolheu por você através das crenças que foram implantadas em você, né? Através da vibração. Então, se você não está contente, quer uma nova realidade, começa a trabalhar os seus pensamentos em primeiro plano. Mudar o fluxo dos pensamentos significa mudar o fluxo de criação da sua realidade. E isso fica bem mais fácil quando você conhece as entranhas da sua mente. Você conhece sua mente? Se eu te perguntar agora como é a sua mente, grande parte das pessoas visualizariam o cérebro, certo? Mas o cérebro não é a nossa mente, gente. Muita gente fala, onde está o subconsciente? No cérebro, né? Ele não é a nossa mente, ele é apenas um órgão vital, assim como tem coração, tem rins, né? Tem fígado. Ele é um órgão, ele é uma matéria, né? Então, não tem nada a ver, muita gente diz que não é. Imagina um coração aí, imagina um cérebro. O que é um cérebro? Né? É simplesmente uma matéria, gente, né? O cérebro é apenas um órgão responsável por enviar e receber informações, interpretar e traduzir
tudo que se passa na mente, ou seja, é a conexão entre corpo e mente. Já a mente, gente, é tudo que pensamos, enxergamos ou sentimos, né? A mente é tudo que pensamos, enxergamos ou sentimos. E se repetisse a pergunta, como é a sua mente, Dom Luiz? Bem, agora que já entendemos que o cérebro está no corpo e não na mente, e que a mente é muito maior que o corpo, vamos focar na mente e dividi-la em duas partes, consciente e subconsciente, certo? Mente consciente, mente subconsciente e o corpo. Consciente e subconsciente são partes da mesma parte, mas funcionam de formas completamente diferentes. Nossa mente consciente trabalha quando estamos acordados. Ela é responsável por nossas atividades diárias. É ela que faz raciocínios, que faz escolhas e julgamentos, analisa e tira conclusões. No coaching, gente, né, chamamos a mente consciente carinhosamente de Self 1. A mente consciente é a que toma ciência das coisas, entende? Quando sentimos uma dor, é o Self 1, o responsável por apontar onde está essa dor. Ele percebe através dos sentidos, analisa, categoriza e dedutivamente aponta certeiramente o local da dor. Essa mente consciente é realmente uma incrível máquina de pensar. Ela pensa o dia todo, o tempo todo, né? Eckhart Tolle, ele diz, pensar não é algo que faz, pensar é algo que acontece com você. É isso mesmo, pensar é algo que simplesmente acontece, né? Enfim, gente, o que caracteriza o consciente é o intelecto e a razão. E a mente subconsciente, você tem ideia do que é? Que papel desempenha na sua vida? Então vamos lá. O subconsciente é responsável por sentir. E a sua maior capacidade é a de armazenamento. Então temos que tomar cuidado com o que ouvimos, vemos, lemos e sentimos. Pois tudo isso é armazenado para sempre em nossa mente subconsciente. É isso mesmo. A capacidade é tamanha, gente, que mesmo coisas que ouvimos distraidamente são guardadas como tesouros em nosso subconsciente, até dormindo. Não há nada que passe percebido pela mente subconsciente. Pois ela não sabe, gente, em que momento receberá uma ordem de pesquisa, uma ordem de consulta. Então precisa ter todos os registros guardados. Um simples exemplo, gente, de como nossa mente inconsciente é incansável é a terrível tentativa de se recordar de um nome. Já aconteceu com você? A simples questão, qual o nome dessa pessoa, né, é enviada ao subconsciente. E ela começa a busca pela resposta. Abre pastas e pastas, assim como no seu computador. E de repente, algumas vezes, já estamos fazendo outra tarefa. Vem à mente, Maria Eduarda, né? Josefina, Cacilda, Pedro de Lara, né? Um exemplo. O mecanismo de busca, gente, ele não para, né? Ele continua buscando, você já esqueceu, e ele está lá, ele não para, né? Ele não parou porque você foi fazer outra coisa. O mecanismo de busca recebeu uma tarefa e ficou procurando a resposta até encontrá-la. Mesmo que conscientemente não tivéssemos percebido que a busca ainda continuava. Percebeu aí, gente, que conscientemente você tinha desistido de se recordar de tal nome, mas inconscientemente não. A mente subconsciente ficou trabalhando em silêncio e só parou quando escutou a ordem. Porque essa é a função da mente subconsciente, armazenar e recuperar e repetir dados. Seu trabalho é garantir que você responda exatamente da maneira que você está programado. Sua mente subconsciente trabalha para repetir padrões e para te dar mais do que você foi programado para ser e para ter, né? Você conhece aquela analogia do grande navio? O comandante e a engenharia da casa, de máquinas, né? A mente consciente é o comandante.
Ele é o grande responsável por mandar a direção correta mar afora, assegurar o sucesso da missão e o bem-estar de passageiros e sua tripulação. O comandante é quem dita as regras e quem dá as ordens o tempo todo. Cabe a ele receber e avaliar informações, pesar opções e decidir o melhor curso de ação. O comandante, mente racional, pode parecer o centro, mas sem a engenharia da casa de máquinas, o navio não navega. A engenharia é a mente inconsciente, gente, aquela que executa as ordens. É na casa de máquinas que estão os motores trabalhando incansavelmente para realizar as missões recebidas. Os motores nunca param, gente, não descansam como o comandante. Eles recebem instruções, depois continuam processando e trabalhando até que sua missão seja encontrada ou concluída. Não estou falando de mais importante ou menos importante. Estou falando de perceber a capacidade de cada um. Só assim será possível, gente, tirar proveito da perfeita combinação de consciente e subconsciente. Elas têm que estar alinhadas. Nesse momento, quero aproveitar para te dar os parabéns. É isso mesmo, parabéns, porque você está ouvindo isso, né? Afinal, a maioria de nós passa a vida tomando pouco interesse nos processos de pensamento e como a mente pensa, o que aceita, o que ignora, e assim passam anos e anos acreditando nas peças que a mente nos prega. Saiba que a mente, gente, olha só, a mente mente, né? A mente mente para você. Agora que você já sabe o que acontece consciente, é racional, detalhista, fala sem parar e que a mente subconsciente armazena e repete padrões, me diga uma coisa. Essa tagarelice mental tem sido fluida e positiva ou irritante e negativa? Pois é. O grande volume de pensamentos faz com que essa conversa mental seja desgastante e desconstrutiva. E, consequentemente, pensada emocionalmente. Eu mesmo, gente, sempre fui reconhecido pelos outros como uma pessoa otimista, feliz e satisfeita. Que realmente eu sou. Mas o que ninguém sabe é da tagarelice preocupada da minha mente. E essa preocupação excessiva abalava meu positivismo natural. Até eu aprender a entender que preocupação é o juro que se paga antes da fatura vencer. E isso, gente, mudou. Mudou quando consegui mudar o foco dos meus pensamentos. Focar no que eu quero. E não focar no que acorda minha mente preocupada. Mudei todo o meu foco com a prática diária de mantras em afirmações positivas, repetições, meditações, uma série, gente, um cronograma de práticas, né? Se você está lutando para remover um hábito negativo da sua rotina diária e quer manifestar sonhos em sua vida, mantras, reprogramações, meditações, afirmações, Ho'oponopono, né? Tudo são ferramentas magníficas de criar novos caminhos para o pensamento e, consequentemente, novas realidades através das suas ações. Afirmações diárias não são sobre fingir que problemas não existem ou que as coisas nunca dão errado. É sobre retreinar, ressignificar, né? Ressignificar sua mente para ver as coisas com uma perspectiva diferente, autorreflexão consciente, ser